Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Novo Testamento, Carta de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Damos um tempinho para que os irmãos e as irmãs acompanhem a leitura com as suas Bíblias abertas. Glória a Deus. Quem puder copiar a palavra lá no chat, meus amados, acho que quem tiver destreza aí no aplicativo, coloca lá para quem não tem a Bíblia acompanhar, por gentileza. Glória a Deus. Vamos iniciar a leitura, meus amados irmãos, pela guia de Deus e a guia do seu santo e bom Espírito. Amém. 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 Pedro, Amém. apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bítnia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele, crede em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.
Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Só até aqui, irmãos. Amém. 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 Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, essa palavra maravilhosa, como toda a palavra do Senhor é maravilhosa, veio até nós e veio nos perguntar essa noite: podemos ter alegria em meio às provações? E nessa noite, irmãos, aqui está a resposta. Essa carta do apóstolo Pedro foi escrita com esse propósito de mostrar a salvação operando, de mostrar que nas angústias e nas provações há motivo para estarmos alegres. Glória a Deus. Amados irmãos, quando essa carta foi escrita, quando o Senhor tocou no coração de Pedro, pelo seu Espírito Santo, para ele escrever essa carta, como vimos aqui, para quem ela foi escrita no tempo, para Galácia, Capadócia, Ásia, para aqueles irmãos daquele tempo. Meus irmãos, naquele tempo, quando essa carta foi escrita, o povo de Deus, a igreja de Deus, já estava a perseguição começando a ficar mais ferrenha. A perseguição dos romanos, através do seu imperador, a perseguição daqueles que tinham deixado o judaísmo para ir para o cristianismo. Então, o povo de Deus estava sendo perseguido e estava começando a ser perseguido de ambos os lados. Então, o Senhor guiou seu servo Pedro para escrever essa epístola maravilhosa para aqueles irmãos. E essa palavra se aplica para aqueles irmãos e se aplica para hoje e se aplicará para 2025, 2026, até que o Senhor volte. Glória a Deus. Essa palavra maravilhosa, nesta noite, veio com o mesmo propósito de sempre. Um propósito que foi para esses irmãos que já estavam sendo perseguidos pelo império por professar sua fé no Senhor Jesus. Ela vem hoje e virá amanhã e virá muitas vezes, para dizer para mim, para dizer para todos os irmãos e as irmãs que estão assistindo esse santo culto online: é possível se alegrar em meio às provações. Glória a Deus. Porque, meus queridos, tinha um perigo aqui. Esses irmãos, pela perseguição, por já ter começado aquela perseguição ferrenha, muitas mortes, martírios, muitos deles poderiam estar flertando e não aguentando aquela provação e querer voltar para trás, voltar para o judaísmo, do qual eles já tinham saído. Muitos estavam querendo, poderiam estar querendo, no momento, ceder à pressão do império. Então, Pedro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, mostrou para eles e mostra para nós, nessa linda e santa palavra do Senhor, que não vale a pena. Porque aqui ele vai começar explicando, meus queridos e amados irmãos, por que essa salvação foi nos dada, por que temos que continuar na presença do Senhor firme e forte na fé e como devemos colocar essa salvação em prática. Veja, meus queridos e amados irmãos, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Observem, primeiro Pedro aqui começa falando sobre a operação das três pessoas da Trindade. Ele diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz sejam multiplicadas. E aí ele começa: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Pedro começa dizendo aqui: por que o Senhor nos trouxe salvação? E por que foi? E ele diz:
pela sua grande misericórdia. Glória a Deus. Meus queridos, a misericórdia do Senhor, a gente não consegue compreender o quão grandiosa ela é, porque somos seres limitados, temos limites no nosso conhecer. Deus nos limita, só Ele, o Deus poderoso que é ilimitado. Então não conseguimos compreender totalmente o seu ser, e não conseguimos compreender quanto o Senhor é misericordioso. Vejam, irmãos, aqui no verso 12, no finalzinho, vocês pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Até os anjos, irmãos, desejam entender como essa misericórdia que o Senhor derramou sobre o ser humano. Os anjos, olhando para eles, seres eternos que o Senhor criou, o Senhor poderia muito bem trazer salvação para os anjos que foram caídos, mas o Senhor não escolheu fazer isso. O Senhor resolveu nos dar salvação ao ser humano. Por quê? Pela sua grande misericórdia, nos diz Pedro, pelo Espírito Santo. E essa grande misericórdia do Senhor chegou, essa salvação chegou no seu Filho Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, é motivo de cada vez mais, mesmo com prova, mesmo com luta, termos gratidão a Deus pela sua grande misericórdia e salvação em Jesus Cristo. E aqui ele continua, irmãos. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor nos gerou de novo. Estando nós mortos em pecados, Ele nos gerou uma nova vida em Jesus Cristo. Ele nos trouxe essa salvação tão gloriosa. Então, por isso, que vamos sim, nessa noite, por essa santa e bendita palavra, mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as tribulações, seja na carne, seja espiritual, tenhamos esperança e tenhamos alegria, porque o Senhor, pela sua grande misericórdia, como está escrito na sua palavra, Ele nos trouxe salvação. Então, meus amados, é motivo de nessa noite nós glorificarmos ao nosso Deus com todo o nosso coração, como Ele manda na sua palavra, com o nosso todo entendimento, com nossa toda a fé que Ele depositou no nosso coração. Não uma fé que muitos estão perturbando, porque fé, como está escrito em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que espera que se aconteçam. Então, você dizer que tem fé, mas fé em quê? Fé no Senhor Jesus Cristo. Fé no Filho de Deus, o Deus Pai, que Pedro aqui está dizendo que pela sua misericórdia, Ele nos trouxe salvação. E essa misericórdia continua operando em nós, nos santificando pelo seu Espírito, para que sua salvação venha a ser completa e venhamos ter um corpo glorificado e sejamos igual ao nosso Senhor Jesus. Irmãos, a palavra continua. E ele diz, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para as vós. Pedro, guiado pelo Espírito Santo, estava dizendo para aquele povo, para esse povo de hoje e para o povo do amanhã. Mesmo com luta nessa terra, saiba que tem algo guardado para você, incorruptível. Não desse mundo, da corrupção desse mundo, mas uma coisa incorruptível está guardada para nós, irmãos. Para os que têm a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Essa herança está guardada. Então, meus queridos e amados irmãos, ele diz que mediante a fé está guardada
na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Porque a salvação, meus queridos e amados irmãos, ela vai funcionando em 3 partes. Primeiro, a salvação, a graça abundante, ela nos livra da culpa do pecado. No segundo momento, depois de livre dessa culpa do pecado, depois do Senhor ter derramado a ira que era para nós, ele derramou no seu Filho, ele manda seu Espírito Santo, para que agora essa graça nos santifique a cada dia mais. E por final, essa graça maravilhosa, essa herança que está guardada para nós, ela será completa quando não mais teremos pecado e seremos um corpo incorruptível e sentaremos e cantaremos um hino que nunca foi cantado. Então, meus queridos amados irmãos, quanto motivo você quer mais nessa noite para estar alegre mesmo com as provações? Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo com a tua luta. Irmãos, falo por mim. Será que eu passo mais tribulação? Será que eu passo mais prova do que os servos de Deus da igreja primitiva? De maneira alguma, irmãos. Aqueles homens eram arrastados para as prisões, eram encarcerados, apanhavam e saíam de lá relutando e dizendo: nós vamos continuar na pregação do evangelho. Davam graças a Deus por ter sofrido pelo amor do evangelho. Eram mortos, perseguidos ferrenhamente. Será que as minhas tribulações e as minhas guerras são maior do que a desses homens? Não, não são. Mas é claro que temos nossas guerras e tribulações hoje. E virão piores. Porque a palavra do Senhor nos declara que haverá tempos tão difíceis que, se fosse possível, porque não é, 24 de Mateus, se fosse possível, a tribulação vai ser tão grande que até os escolhidos, se fosse possível, seriam enganados, mas não é possível. Porque a palavra do Senhor nos declara, o Senhor Jesus Cristo disse: Pai, aqueles que tu me desse, nenhum se perdeu. Glória a Deus por isso. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos alegrar-nos, vamos dar graças a Deus pela salvação em Cristo, que pela sua misericórdia ele nos revelou a nós que outra hora estávamos mortos em pecado. E estávamos mortos, e ressuscitamos com Cristo. E agora estamos sendo santificados pelo seu Espírito Santo, para um dia estarmos na glória com o Pai. E aqui, meus queridos, ele continua nos dando razão, nos dando motivo para estarmos alegres. O apóstolo Pedro, servo do Deus Altíssimo, continua escrevendo essa carta maravilhosa. E ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estáis um pouco contristado com várias tentações. Aqui a palavra tentações se encaixa mais com provações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o Senhor depositou em nós a fé em Jesus Cristo. Ela vale mais que o ouro. E provação tem que vir na vida do crente. Porque provação é dado pelo nosso Deus para que nós podemos nos aperfeiçoar. Para que essas provas nos ensinem a estar mais firme e forte nas bênçãos, estar mais firme e forte na salvação, estarmos mais firme e forte no Senhor Jesus. Essas provas vêm para nos capacitar, vêm para nos deixar, para fazer com que nós, de meninos, nos tornamos adultos na fé. Então, meus queridos e amados irmãos, nessa noite, alegre-se,
Se você está sendo provado, é meio contraditório falar que se eu estou com provado, eu estou angustiado, eu estou alegre. Mas não é, você não vai estar alegre no modo desse mundo. Não é a alegria desse mundo, não é da coisa corruptível que está aqui. Mas você vai estar alegre nessa noite, porque você recebeu salvação mediante a fé em Jesus. E mesmo que você esteja combatido, triste, chorando, mas seu coração está alegre, porque tem o quê? Esperança no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, ele diz, ao qual não havendo visto, mas no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançado o fim da vossa fé, a salvação da alma. Nessa noite, irmãos, se nós ficarmos apegados às tribulações que passamos nessa terra, se ficarmos dizendo, Senhor, eu só vou ser feliz se tu me libertar dessa provação, eu só vou ter em paz se tu me libertar daquela prova que já está um pouco prolongada, a gente não está, irmão, se apegando às coisas desse mundo. O que ele diz, não vendo agora, mas crendo, ele está dizendo em que a nossa fé está baseada. A gente não viu o Senhor Jesus, mas a gente crê pela fé. Os servos de Deus, antes do Senhor Jesus, também não viram, mas creram que ele viria e foram justificados porque creram. Então, meus queridos e amados irmãos, alcançando o fim da vossa fé, a salvação. Isso que é importante, queridos, é salvação de alma. Anuncie salvação. Anuncia para o teu vizinho, anuncia para os teus familiares, que as lutas desse mundo nada é, mas o importante é a salvação, é o que está por vir, é o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Aí sim, quando entendermos isso, irmãos queridos, pode vir o gigante que vier na nossa vida, a luta que vier, o fogo que vier, mas estaremos alegres porque temos a salvação, temos a esperança que ele foi, mas voltará. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, queridos. Ele diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que foi dada, indagando que em tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que se havia de seguir. Então, aqui, o apóstolo Pedro está falando dos profetas, que eles não estavam falando deles mesmos, mas que eles estavam profetizando daquele que havia de vir, daquele que havia de sofrer por nós, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Aqui os profetas estavam falando desse Messias, e ele veio, e ele salvou os profetas, salvou Abraão, bendito é Deus, salvou Noé, e hoje ele veio, salva nós, salva tantos quanto ele quer. Então, meus amados irmãos, alegramo-nos com essa grande salvação que o Senhor nos trouxe. Não importa a luta. Eu não sei qual é a tua luta, irmão. Eu não sei qual é a tua provação. Você também não sabe qual é a minha. Mas que o Senhor quer que nessa noite, por essa palavra, você tenha a alegria da salvação em Jesus. E que nada possa tirar essa alegria de você. E que nada nesse mundo nos separará dessa alegria. Como está escrito em Romanos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Se ele pelo menos dissesse, isso pode separar. Mas ele diz, nada. Verdade. Nada pode nos separar, meus irmãos. Então, havemos esperança. A esperança no porvir. Tenhamos fé no Senhor Jesus. Porque sabemos e cremos de alma
quando chegar o tempo determinado, tudo que é corruptível aqui ficará para trás. E iremos para um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Bendito é Deus que nos trouxe salvação. Por quê? Pela misericórdia. Glória ao Deus vivo. Meus irmãos, Glória, Jesus. Pedro, agora ele vai passar para um outro ponto. Ele vai dizer como a salvação opera em nós na santificação. E ele vai falar para aqueles irmãos, para nós e para a igreja futura, como essa salvação opera a santificação em nós pelo seu Espírito Santo. E como devemos estar alegre e como devemos proceder na caminhada longa para o céu. Ele diz: portanto, cingi os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingirmos, irmãos, os nossos lombos. Glória a Deus. Essa parte cingindo os lombos, é uma coisa antiga. Colocava-se um cinto, e ali aquele cinto colocava para cingir, colocava a roupagem, para que aquele cinto segurasse toda aquela roupagem. Então, cingir os nossos lombos no entendimento. Que a nossa fé produz um bom entendimento da palavra do Senhor. Que a nossa mente venha ter entendimento, venha ter a guia do Espírito Santo para andarmos como o Senhor quer. E ele continua. Sim, como filhos obedientes, não vos conformado com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não conformado, concupiscência, essa palavra é com ou paixões pecaminosas, o desejo pecaminoso, é esse o significado. Não venhamos conformar com essas coisas. Porque o que está escrito antes, o que nós lemos, e fomos gerados. Então somos novas criaturas, meus queridos. Não podemos estar conformados com as corrupções do mundo. Não devemos nos conformar com o pecado que vemos. Devemos amar o pecador, mas aborrecer o pecado como o Senhor aborrece. Então, meus queridos, é isso que a salvação produz em nós. Nesse processo de santificação, que Deus santifica o homem. Glória a Deus. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, porque Deus é quem nos dá força e quem nos capacita. Veja a diferença, irmãos. O que a graça produz? A graça produz salvação pela misericórdia do Senhor em seu Filho Jesus. E a continuação dela é boas obras. Não ao contrário, meus queridos. Não é boas obras que produz salvação, mas é ao contrário. É salvação, graça, misericórdia do Senhor que produz boas obras. Então, meus queridos amados irmãos, ele diz, cingi os vossos lombos de entendimento, não se contamine com as corrupções desse mundo, viva uma vida santa, viva uma vida alegre no Senhor. Ele continua, portanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Aqui, meus queridos, ele faz uma citação de Levítico 11. No capítulo 11 tem essa citação, sede santo porque sou santo. É uma ordem do Senhor para nós. E essa santificação, essa salvação dada pela misericórdia do Senhor, ele nos enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Somos templo e morada do Espírito Santo. Vai nos santificando cada vez mais. Então, meus queridos, ele diz também, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, aqui o apóstolo está dizendo o seguinte, e se nós invocamos por Pai, o nosso Deus, que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Ele está dizendo o seguinte, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não é porque eu sou do ministério que o Senhor vai me amar mais. Não é porque eu sou músico que o Senhor vai me amar mais. Não é porque eu auxilio na porta, na igreja, que o Senhor vai me amar mais. Não. Ele julga todos igualmente. Ele ama todos igualmente. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, meus queridos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, continuando a palavra,
com prata ou com ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o preceito de sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, glorifique a Deus nessa noite. Dê graças a Deus essa noite. Que você não foi Graças comprado a Deus, por glória a Deus. por uma coisa que perece. Não foi por ouro nem prata. Porque ouro e prata perece. Mas você foi comprado por uma coisa que nunca perde o valor. Uma coisa que não existe contaminação. Uma coisa sem pecado. Uma coisa incorruptível. O sangue de Jesus. Você foi comprado por esse sangue, irmãos. Você que está escutando essa palavra, foi comprado por esse sangue. Dê graças a Deus por isso. Glorifique a Deus. Então ele está dizendo aqui, Glória a Deus. glorifique a Deus por tudo isso que a palavra veio nos dizer essa noite. Não só com palavras, mas cingindo nossos lombos, sendo santo como ele é santo. É assim a nossa forma de andar. Glória a Deus. É assim, meus queridos, que nós dizemos, Senhor, tu nos amasse. E por que tu nos amasse primeiro, Senhor? Só assim porque nós estávamos mortos em pecado, irmãos. Por nós mesmos, não teríamos amado ao Senhor, mas ele, pela sua misericórdia, pela sua bondade, ele nos amou primeiro. E agora nós o amamos. Glória a Deus. Então, meus queridos, lembre-se de ser grato a Deus, a começar de mim. Lembremos de estarmos alegres nas tribulações e sabendo que o preço que foi pago não foi barato. Não foi barato, irmãos. Foi preço de sacrifício, preço de sangue, morte de cruz. Foi esse o preço que o Senhor Jesus pagou. Então, sigi os vossos nomes no entendimento. Entendam isso nessa noite, queridos. Graça recebemos pela misericórdia de Deus. Entendam isso nessa noite. Cingi os vossos nomes de entendimento dessa palavra. Glória a Deus. Queridos, estamos chegando no final da palavra. E o Senhor, aqui o finalzinho da palavra, ele diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aqui, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Pedro cita Isaías, capítulo 40, se não me falha a memória. O profeta fala isso, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que toda carne é como a erva e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Mas não é essa palavra, tudo que aqui nessa terra murchará, passará. A tua tribulação hoje, a tua guerra hoje, um dia vai cessar. Glória a Deus. A glória eterna, que no comecinho dessa palavra, pela misericórdia do Deus Pai, essa não passará. Essa será eterna. Essa é a graça maravilhosa. É assim que essa palavra, meus queridos e amados irmãos, terminamos nessa noite, dizendo para você que está escutando essa palavra, para mim, alegria nas provações. Gratidão a Deus, independente de qualquer coisa corruptível nessa terra. Glória ao Senhor Jesus. Pela salvação Glória a Deus. que Ele nos trouxe. Nós, sem merecer, todos nós, toda a raça humana, tendo ofendido a Deus, estávamos mortos. Mas como a palavra falou, quando Cristo veio, fomos ressuscitados com Ele para uma glória que Ele nos vai nos dar no céu. Incorruptível. Nem por prata, nem por ouro, que perece, como a flor e a erva do campo. Mas por uma coisa inefável,
Paulo disse, irmãos, que conhecia um homem que foi ao terceiro céu, a saber, o paraíso, e lá viu coisas inefáveis, o qual não poderia pronunciar para essas coisas corruptas aqui da terra. Olha para onde nós estamos indo, irmãos. Olha para onde está nossa esperança. Nossa esperança não está aqui. A nossa casa não é aqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa glória é junto do Senhor Jesus. Num reino onde não haverá mais dor, não haverá mais essa provação que estamos passando hoje, não haverá mais a provação que os santos passaram, não haverá mais a provação que iremos passar futuramente na grande tribulação, se nós estivermos vivos, se não outra geração. Mas, irmãos, está lá, preparado, como está escrito, e cremos de alma, desde a fundação do mundo. O Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, é esse que manda essa palavra hoje, para que tenhamos ânimo, tenhamos fé, para que venhamos dizer, Senhor, eu estou hoje angustiado pelas coisas dessa terra, eu estou abatido, eu estou em provação, eu estou sendo perseguido, mas, por outro lado, eu estou alegre, porque eu tenho uma salvação em Ti, Senhor. A minha esperança está em Ti, Senhor, Rei da Glória. Glória a Deus. E assim, meus queridos, vem chegando o fim dessa palavra, mas que essa noite, essa palavra esteja no meu, no teu coração. Amém, Independente do que nós estamos passando. A glória que está por vir é maior. Glória a Deus. Ficará aqui. Toda corrupção ficará aqui. E que o Senhor, nessa noite, que quer que nós andamos com os lombos cingidos, quer que nós andamos em santidade, é isso que a graça vai nos fazer. Andar em santidade. Porque aquele que recebeu salvação, que tem a fé em Jesus Cristo, ele anda em santidade. Aquele que só confessa com a boca, que crê em Jesus Cristo, mas verdadeiramente ele não creu, as obras dele são más. Mas nós não. Nós que cremos verdadeiramente no Senhor Jesus, pela sua misericórdia e a sua bondade, nossas obras serão glorificando a Deus. Nossas obras é para glorificar a Deus, para ser grato a Ele. Nessa noite, independente de qualquer coisa, alegria no Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, agora, em nome do Senhor Jesus, oramos a Deus por agradecimento.